Em discurso realizado neste sábado em Diadema, Lula voltou a criticar os empresários e elogiou um aliado que foi preso por tentativa de homicídio. Logo no início de sua fala, o petista comparou a segurança do Brasil com a de Genebra, na Suíça. Eu cheguei em Genebra uma vez, você vai em Genebra, você desce do carro, deixa o carro ligado com a chave no contato, você vai num restaurante, volta e ninguém roubou teu carro. Você bota um tênis novo e ninguém rouba. Aqui em São Bernardo do Campo, o meu filho, eu comprava um tênis, ele tinha que raspar o tênis na sarjeta para ir para a escola com um tênis parecendo velho, para outro não roubar. Ora, eu não posso achar que esse moleque que roubou é simplesmente um bandido. E disse ficar nervoso com empresários que se preocupam com o teto fiscal. Agora, sabe o que eu fico puto da vida? É que eu faço reunião com os empresários, eles só querem saber de teto fiscal, política fiscal, garantia fiscal. O pré-candidato ainda culpou a Lava Jato pelo desemprego no Brasil e afirmou que o PT colaborou para o fim da corrupção. Sabe quanto que a Lava Jato deu de prejuízo a esse país? A Lava Jato é responsável por 4.004.000 pessoas desempregadas nesse país. Eu vou repetir o número: 4.004.000 trabalhadores foram desempregados por conta da Lava Jato. Ah, vamos acabar com a corrupção? Vamos. E ninguém fez mais do que o PT. Por fim, Lula agradeceu ao ex-vereador petista Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, por tê-lo supostamente defendido de opositores em 2018, durante uma confusão em frente ao Instituto Lula, na capital paulista. E aqui tem um companheiro que eu vi ele, que não sei se ele tá, o companheiro Maninho. O companheiro Marinho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Obrigado, Maninho. Obrigado. É o seguinte, essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro. A gente vai pagar em solidariedade, em companheirismo. Na ocasião, o então parlamentar e seu filho, Leandro Eduardo Marinho, empurraram o empresário Carlos Alberto Bettoni contra o para-choque de um caminhão. A vítima caiu desacordada com um corte profundo na cabeça e, em virtude da pancada, sofreu um traumatismo craniano. Vamos relembrar. Pula fora! Pra fora! Come daqui! Canalhão! É isso aí! Depois desse episódio, que aconteceu no dia em que o ex-juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula, Bettoni perdeu o emprego e se tornou epiléptico. Já Maninho e Leandro acabaram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo sob acusação de tentativa de homicídio por motivo torpe e meio cruel, sendo presos por 7 meses e soltos após habeas corpus. Augusto. Olha aqui, o Lula, ele tem que ser imediatamente deslocado para o centro das atenções, é de quem se preocupa com violência, quem se preocupa com esse tipo de discurso terrorista, e ele se mantém afastado desse ponto onde ele tem que ser, onde ele deve permanecer a campanha inteira. Ele tem sido afastado porque as pessoas deslocam os holofotes para o Bolsonaro, que não tem nada com o caso a examinar. Nada. É esperteza. Quem incita a violência é o Lula. É ele a favor da bandidagem, porque ele é chefe de quadrilha. Ele foi chefe de quadrilha. Isso aí está nos autos dos processos. Isso está nas provas. Tá? Está provado. Isso aí, e o Lula vem elogiar esse parceiro dele, esse é parceiro, mais que companheiro. O parceiro dele que quase mata o outro. O Lula é um cara que admira o Guevara, por exemplo, que era um assassino psicopata.
que julgava em 1 minuto um sujeito e mandava matar. O Lula é um cara que celebra a morte. Ele foi a favor do regime, é a favor do regime dos ayatolás atômicos do Irã. E dizia que o protesto da oposição, que perdeu para a fraude, era choro de perdedor. Ele chamava de meu amigo, meu líder, meu irmão, o líbio Muammar Gaddafi, outro psicopata, assassino. Agora vem ele dizendo que o maninho do PT o defendeu e impediu que ele ouvisse o que merece ouvir. Porque ele é um ex-metalúrgico, né? O ex-metalúrgico. Você entrega um metalúrgico, um torno mecânico para o Lula, ele é capaz de morrer. Aí, a autoimolação é só manusear o instrumento, que ele disse que foi o seu instrumento principal de trabalho. Nem sabe mais reconhecer um torno mecânico. Agora, um bandido, um companheiro de profissão, esse ele reconhece à distância. Agora, falam dos crimes futuros do Bolsonaro. Ele vai fazer isso porque ele é contra os homossexuais, né, os gays, essa coisa toda, aquele monte de letras ali. Enquanto o Lula é ele o perigo, a paz brasileira. É ele o cara a ser vigiado. Ele sempre esteve a favor de ações violentas. Eles invadiram aquela fazenda do Fernando Henrique Cardoso, o MST, com o apoio explícito do Lula. Ele dava dinheiro para que o MTST pudesse invadir imóveis alheios. Destruíam plantações e vem agora posar de Madre Teresa de Calcutá. Quer dizer, isso é uma fantasia fora de hora, não estamos no carnaval, tá? Ele está cada vez mais ridículo, porque fisicamente já não combina mais esse discurso, né, com o jovem Lula, que fazia a cara de João Ferrador, né, não sorria. Agora só fica numa boa, desfrutando da vida, que só pode levar alguém que se fantasia de pai dos pobres para ganhar a vida como mãe dos ricos. Diga, Mota. Olha, eu prestei atenção em todo o discurso de Diadema, fiz uma anotação enorme aqui, tem vários pontos que valem a pena ser analisados com cuidado. Como o nosso tempo é limitado, eu vou me concentrar nos pontos em que o candidato do PT falou sobre crime e criminosos. Primeiro, ele começou associando o crime à pobreza e preconceito racial, dando a entender que o criminoso só comete o crime porque é pobre ou porque sofre preconceito. É óbvio, todo mundo sabe que isso está completamente errado. Aí ele começou a falar, contou a história de Genebra, que ele foi a Genebra, deixou a chave no carro, né, e ninguém rouba o carro. Uma frase bastante ilustrativa. E aí ele continuou a dizer, né, que o bandido, eu não posso achar que só porque o jovem rouba ou assalta, ele é um bandido. Porque se o jovem tivesse o que comer, não haveria roubo. E aí ele começa a falar do rico que rouba. Por que que o rico rouba? E aí, sem perceber, ele se desmente. Porque a própria existência do rico que rouba contradiz o que ele tinha acabado de dizer, que a pessoa só rouba porque é pobre ou sofre preconceito racial. E aí, depois de fazer propaganda da sua virilidade, ele falou várias vezes sobre isso, né? Não sei muito bem em que ponto isso se encaixa no programa político de um partido, mas aí ele voltou a falar, ele puxou um tópico interessante. Ele fez um discurso motivacional, falando da importância de ter um propósito na vida, que as pessoas devem deixar de mimimi, todo mundo tem que ir à luta. Eu achei até inspirador esse trecho. E falou da sua própria mãe, que apesar de ser uma pessoa de origem humilde, ter muitos filhos, era uma lutadora, uma batalhadora, e aí, sem perceber,
ele se contradisse mais uma vez. Porque no início ele disse que o criminoso é um pobre coitado, vítima das circunstâncias, da pobreza e do preconceito, e aí ele agora diz que as pessoas têm que ir à luta, parar de mimimi. Então, isso são sintomas de uma incompreensão do que é o fenômeno do crime e talvez de uma certa falha moral que ultrapassa a incapacidade de compreender o que é o crime e passa a transmitir um sentimento de quase fraternidade com os criminosos. Sentimento esse que se cristalizou quando ele fez o elogio de alguém que tinha sido acusado de um crime grave e tinha ficado preso por causa disso. Ele fez um elogio repetidas vezes e até usou assim um tom alegre, jovial, para tratar de um assunto que é muito sério. E aí eu vou encerrar aqui, só para falar dessa campanha de desinformação que nós estamos assistindo, está acontecendo diante dos nossos olhos, a gente vê uma realidade e a gente vê essa realidade sendo descrita ao contrário. E aí eu vou citar uma frase da filósofa Hannah Arendt. Ela estudou os regimes totalitários, especialmente o regime nazista da Alemanha. E ela diz o seguinte: o servo ideal de um governo totalitário não é o nazista convicto ou o comunista convicto, mas pessoas para as quais a distinção entre fato e ficção e entre verdadeiro e falso não existe mais. Bom, e assim a gente se despede por hoje do Roberto Mota, que tem compromisso daqui a pouquinho, vai sair um pouquinho mais cedo hoje, né, Mota? Mas boa noite para você, até amanhã, a gente se encontra. Boa noite, tchau, tchau. Você, Ana Paula Henkel, que nos diz, Ana, dessa fala que exibimos, o discurso de Lula no final de semana, agradecendo ao maninho do PT, Ana. Vitor, o discurso todo é inacreditável, né? Estarrecedor, chocante. E, senhoras e senhores, nós ouvimos o PT colaborou para o fim da corrupção. Sim, nós ouvimos isso. O PT colaborou para o fim da corrupção. E também ouvimos, não é porque roubou que é bandido. Isso lembra aquele advogado, aqui me fugiu agora o nome dele, que disse, roubou, cometeu um crime, mas vai prender, né? O Mariz, né, Ana? Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, né? Exatamente. Roubou, cometeu crime, esquema de corrupção e vai prender. Que coisa é essa, né? Que absurdo essa coisa de leis, de regras. E esse é exatamente o principal pilar desse partido, né? Dessa figura que é o Lula, que diz que não é porque roubou que é bandido, porque logo depois ele fala teto dos gastos, né? É a premissa de que coisa chata, essa coisa de leis, essa coisa de Constituição, essa coisa de seguir regras. Ele mesmo vem dizendo que ele vai administrar e governar o Brasil a canetadas. Vou dar canetada mesmo, vou estatizar empresas, que coisa chata essa coisa de teto dos gastos, vou revogar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que coisa chata essa coisa de uma sociedade que tem um contrato social com os poderes da República, embora um poder aí não anda respeitando exatamente a nossa Constituição, e é isso que eles querem, um estado de caos para o Brasil. Fica cada dia mais óbvio que essa é a agenda que será implementada se esse senhor voltar ao poder, uma agenda de caos, onde ele governa com a ajuda de um grupo terrorista, que é o MST, um grupo de terrorismo doméstico. Basta olhar aí as imagens nas ferramentas de busca, o que eles fazem quando eles invadem fazendas, o que eles fazem com os animais, com laboratórios, com plantações, e é esse tipo de agenda que esse senhor quer implementar. Agora, para finalizar, Vitor, interessante que ele fala de Genebra, que Genebra é isso, eu deixo a chave no carro e ninguém rouba.
mas ele não fala como é o sistema de justiça da Genebra e o que esse sistema judicial lá em Genebra, o que eles fazem com corruptos. Isso ele não menciona. Posso fazer alguma observação? Genebra também é marca de bebida, né? A gente nunca sabe direito a que ele está se referindo. Diga lá, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Vitor, eu queria saber do senador Randolph Rodrigues, que é um coordenador de campanha, um ajudante, um auxiliar da campanha do Lula, desse que a gente viu falando aí. Eu queria saber se nessa ida ao TSE contra a onda de ódio, o discurso de ódio, se ele vai mencionar esse episódio, porque nós acabamos de ver o candidato, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo o elogio ao ódio, mas o elogio à violência. Ele poderia ter sido até sutil, ele poderia ter fingido que se esqueceu, ele poderia ter até sido mais dissimulado, na sua tentativa de agradar esses agressores, mas ele foi explícito. Ele citou o episódio, nós acabamos de ver as cenas de violência que poderiam ter resultado em morte. Então, isso é uma defesa explícita da violência. Eu quero saber se o Randolph vai levar ao TSE, se isso vai ser falado lá entre o Randolph e o Fachin, não sei como é que vai ser essa conversa. Só para lembrar que também em 2018, quando o Lula foi preso, ele foi para um sindicato em São Bernardo, ele se recusou a se entregar, ele se aquartelou e ele incitou os seus apoiadores a só deixarem alguém entrar para prendê-lo por cima dos seus corpos, né? Jornalistas apanharam, levaram pancada nesse lugar e eu nunca vi o Lula dizer que isso não deveria ter sido feito. É um personagem prepotente, insensível à violência, não mostra nenhum remorso, né, quando os seus apoiadores fazem isso. Ao contrário, ouvimos recentemente ele falando sobre os seus ali bajuladores irem para procurarem os endereços de deputados para irem lá tirar a tranquilidade e a paz dessas pessoas, desses representantes do povo. Esse é o Lula. Então a gente quer saber se isso é discurso de ódio ou se isso é um discurso de amor, né? Porque, como disse o Mota agora no comentário anterior, parece que os sinais estão trocados na maneira de muita gente ver e retratar a realidade. Oi, Augusto. Olha aqui, nós estamos no período em que a legislação eleitoral enrijece as coisas, né? Não pode, por exemplo, dizer que o Lula foi presidiário e tal. Tudo bem, está na lei, a gente cumpre. Agora, não está vigorando mais, não, essa conversa fiada toda dos ministros do Supremo sobre fake news. O Lula pode dizer que a culpa pelo desemprego foi da Lava Jato? Ele pode dizer que os ladrões é que estavam certos? Ou ele deve figurar no inquérito do Alexandre de Moraes? Por que ele não é convidado, não recebe um prazo para explicar por que estão lá aqueles companheiros todos do Departamento de Propinas da Petrobras? Eles estão fazendo o que lá? É porque eles preferiam os postos de combustíveis aí da Petrobras para comprar, eram fregueses modelo, era isso? Então precisa valer para todo mundo. Ele pode continuar culpando o Bolsonaro pelo terremoto do Acre, pode dizer que foi ele que acabou com a festa, com a morte que nós já comentamos aqui. Pode. Ele pode continuar dizendo que o PT não tem nada a ver com a morte do Celso Daniel. Não pode examinar? Porque só vale para um lado. Porque ele não entra na lei, né, criada, inventada, mas se vale para um lado, vale para o outro.
também na lei inventada pelo Alexandre de Moraes. Pode mentir? Pode dizer que é honesto? O que é fake news? Eu estou mentindo se eu disser que ele é ladrão? Ou ele estará mentindo se disser que é inocente? Eu tenho apoio de 9 juízes, de 13 instâncias. E ele se apoia em quê? Se apoia na imbecilidade de quem acredita em discursos de demagogos que depois de ficarem expostos no local do crime por anos, tentam ficar mais 13.